Oi, amores, vejam só. Hoje vocês terão uma aula remota da disciplina de Geografia e nessa disciplina nós vamos trabalhar demografia. Algum de vocês já ouviu falar nesse nome, demografia? Acredito que sim, acredito que se nós estivéssemos na sala, vários saberiam me dar uma resposta correta ou que chegasse perto a respeito do que é demografia. Vamos lá. Então, eu já vou iniciá-la perguntando o que é demografia. Caso alguém saiba, vai me responder aí bem baixinho, e os que não souberem vão ver agora. A demografia, alunos, é o estudo da dinâmica populacional. Vocês vão se perguntar, tia, mas o que é dinâmica populacional? Dinâmica populacional, nós falamos na mudança da população, ou seja, quando a população de uma determinada região cresce, ou quando a população de uma determinada região diminui. Quando as pessoas de uma determinada região se mudam em grande quantidade para outra região, isso é a dinâmica populacional. É o crescimento ou a diminuição da população. Agora vocês podem se questionar o que é a população. A população, gente, é o conjunto de pessoas que vivem em uma determinada região. Por exemplo, eu, meus pais, meus irmãos, meus avós, a minha família, vocês, a família de vocês, os vizinhos de vocês, todos nós juntos formamos a população quixabense. Tanto vocês que moram aí na cidade, como eu que moro aqui no sítio. Todas as pessoas que moram em sítios que pertencem ao município de Quixaba também fazem parte da população quixabense. Então, esse conjunto, essas pessoas que moram em Quixaba e ao redor de Quixaba, todos nós juntos formamos a população de Quixaba. Assim como as pessoas que moram em Carnaíba, por exemplo, e nos sítios ao redor, formam a população de Carnaíba, a população carnaibana. A população de Quixaba com a população de Carnaíba, junto da população de Afogados, por exemplo, fazem parte da população do Pajeú, e assim sucessivamente. A população é o conjunto de pessoas que moram ali em uma região. A população do nosso país e do mundo todo está dividida em dois tipos, população rural e população urbana. Eu acredito que vocês sabem o que é população rural e o que é população urbana, porque elas são diferentes. A população rural, vamos lá, vamos ver o que é a população rural. A população rural é a população que vive no campo, ou mais popularmente, a população que vive no sítio. Por exemplo, eu moro no sítio, então eu faço parte da população rural. Já a população urbana é o contrário da população rural. A população urbana é a população das pessoas que habitam as cidades. Por exemplo, a maioria de vocês do 5º ano da minha turma faz parte da população urbana, porque habita na cidade. Então, essa é a diferença. População rural vive no campo, população urbana vive na cidade. No nosso país, a maioria da população vive nas cidades. Grande parte das pessoas, a grande maioria, faz parte da população urbana, faz parte do conjunto de pessoas que vivem, que habitam as cidades, sejam cidades grandes ou cidades pequenas. Para verificar o crescimento da população de um local, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, ele estuda duas taxas. A primeira é a taxa de natalidade e a segunda é a taxa de mortalidade. Vejam só, natalidade vem de nascimento, mortalidade vem de morte. A taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem vivas a cada 1.000 habitantes. Então, por exemplo, nós pegamos a população quixabense. A cada 1.000 pessoas que nascem vivas da população quixabense, vai ser feito um cálculo para saber a taxa de natalidade daquele município, no caso, Quixaba. Já a taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem a cada 1.000 habitantes. Por exemplo, Quixaba tem mais ou menos 8.000 habitantes. A cada 1.000 pessoas que morrem em Quixaba, seja de acidente, seja um cidadão que nasceu morto, seja de infarto, seja de velhice, a cada 1.000 pessoas que morrem, é feito um cálculo pelo IBGE, que vocês não vão ver porque é um cálculo um pouco difícil, e o IBGE faz esse cálculo para saber a taxa de mortalidade daquele município.
Quando o número de nascimentos, ou seja, quando nascem mais pessoas do que morrem, quer dizer que a população daquela cidade cresceu. Por exemplo, vamos supor que em Quixaba nasceram 30 bebês no mês de julho. E que no mês de julho morreram 15 pessoas, vamos supor. Então, quer dizer que a taxa de natalidade foi maior, porque nasceram mais pessoas do que morreram pessoas. A taxa de natalidade do Brasil. Nós vamos ver agora o que é densidade demográfica. Vocês já ouviram falar nesse nome, densidade demográfica? Densidade já, nós vimos uma vez numa aula de ciências. Já a densidade demográfica, eu acredito que não. Caso alguém tenha visto, excelente. Nós vimos no início dessa aula que a demografia é o estudo das modificações que ocorrem com a população de uma região. Se aquela população cresceu, se a população daquela região diminuiu, se nasceram mais pessoas naquela região, se morreram mais pessoas. A demografia estuda isso. Já a densidade demográfica faz parte da demografia e estuda a quantidade de pessoas, ou seja, de habitantes por quilômetro quadrado. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma ilha. Essa ilha é conhecida como a ilha mais densa do mundo. Essa ilha chama-se Santa Cruz de Islote. E ela tem 500 pessoas, 500 moradores, agora ela tem um pouco mais. Ela tinha 500 pessoas no ano de 2018 para 2019, agora ela já tem mais. E essas 500 pessoas estavam divididas em 115 casas. Isso significa que tinha aproximadamente 103 pessoas por quilômetro quadrado nessa ilha. Então, vejam só, ela é tão pequena, essa ilha, que ela é do tamanho de um campo de futebol, mais ou menos. E ela é tão pequena que os moradores têm que levar o lixo para uma ilha vizinha, assim como também o cemitério fica em uma ilha vizinha. E essa ilha é pequena, mas apesar de ser pequena, ela tem muitos moradores nela, habitando ela. Então, por isso que ela é uma ilha densa. Ela tem uma grande densidade demográfica, porque apesar de ser pequena, ela tem muitos moradores a cada quilômetro quadrado. Aqui uma imagem mais próxima da ilha. Vejam só a quantidade de casas. Essa ilha tem apenas 4 ruas. Tem apenas 12 professores na ilha todinha. E 60% da população dessa ilha é de crianças. No ano de 2017 não morreu ninguém lá. Mais uma imagem dela, se vocês observarem ao fundo, tem uma ilha. E é para essa ilha que os moradores levam os mortos para serem enterrados, porque na ilha mesmo não cabe, assim como levam também o lixo. Então, essa ilha é a ilha mais densa do mundo, mais densamente povoada do mundo, porque ela tem muitos habitantes em um espaço pequeno. Vamos ver agora um pouco da população brasileira. O Brasil, o país que nós habitamos, é um país populoso, ou seja, tem muitos habitantes. O país tem mais de 200 milhões de pessoas morando nele, viu? Mas esses habitantes não estão distribuídos de forma igual. Ou seja, algumas regiões do país têm mais pessoas morando e outras regiões do país têm menos pessoas morando. Por isso que a população brasileira é distribuída de forma irregular, ou seja, desigual. Por exemplo, eu moro em um sítio que tem mais ou menos 12 habitantes. Pouca gente. Já tem outros sítios aí perto de Quixaba que tem muitos habitantes, tipo 30, 40. Então, se nós observarmos a distribuição das pessoas desses dois sítios que a gente compara, é uma distribuição irregular. Porque no sítio aqui onde eu moro, tem poucos habitantes. Mas em outros sítios tem vários habitantes. Então, na região onde eu moro, tem menos pessoas morando. E em outros sítios de Quixaba mesmo, tem mais habitantes. Então, isso mostra que a população está distribuída de forma irregular, ou seja, de forma desigual. Vejam só, a população do Brasil, no dia 8 de junho, mês passado, no caso, era basicamente de 211.622.955 habitantes. Esse número ele é modificado a cada minuto, a cada segundo. À medida que novas pessoas vão nascendo e vão sendo registradas, esse número ele também vai sendo modificado. Ó, vejam só, eu consultei esse número ontem, dia 30 de junho,
e já tinham 211.718.043 habitantes. Se vocês entrarem no site do IBGE hoje e pesquisarem pela população brasileira, esse número já vai ter se modificado. E como eu já disse anteriormente, esses 211 milhões, esses mais de 211 milhões de habitantes aqui do Brasil, estão distribuídos de forma irregular, de forma desigual. Por exemplo, na região Sudeste tem mais gente morando, já na região Nordeste tem menos gente morando. Na região Sul tem mais gente morando, já na região Centro-Oeste tem menos habitantes. Então, isso mostra que a população do nosso país está distribuída de forma irregular. Algumas regiões com mais moradores, outras regiões com menos moradores. Além disso, a maioria da população do nosso país, como eu já disse anteriormente, mora nas cidades, ou seja, faz parte da população urbana. A densidade demográfica do nosso país é igual a 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o nosso país ele não é um país com a densidade demográfica alta. Já a China, por exemplo, a China é um país que tem um terreno pequeno, mas tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, a China tem uma densidade demográfica alta, porque tem muitos habitantes distribuídos em uma porção de terra menor. Já o nosso país não, tem uma densidade demográfica baixa, ou seja, tem poucos habitantes distribuídos a cada quilômetro quadrado. Esse é o mapa do nosso país. E nesse mapa, essas coresinhas que estão em vermelho bem mais escuro, são as regiões onde tem mais gente morando, onde tem mais habitantes. E essas regiões que estão em cores mais claras, como esse amarelo bem clarinho, são as regiões onde tem menos pessoas morando. Essas regiões em vermelho bem escuro são regiões urbanas e na maioria das vezes são capitais, como por exemplo, Recife. Recife é uma capital e tem mais gente morando em Recife que morando, por exemplo, em Garanhuns, que também é um lugar grande, mas que não é uma capital. Então, por Recife ser uma capital, por oferecer mais emprego, mais oportunidade, muitas pessoas migram para o Recife procurando uma oportunidade de vida melhor. Isso faz com que Recife tenha uma habitação maior. Essas regiões que estão em cores mais ou menos escuras, nem tão escuras nem tão claras, como por exemplo laranja, quer dizer que tem muitos moradores, mas que não são tantos. Já essas que estão bem escuras, tem muitos moradores nessa região, muitos habitantes, a população é grande. Então é aquilo que eu disse anteriormente, a população do nosso país está distribuída de forma irregular. Se vocês observarem bem, as cores desse mapa são bem diferentes de acordo com a região. Por exemplo, lá na região norte, a cor é bem clarinha mesmo. Isso porque lá tem poucos habitantes. Já na região sul, ali na pontinha do mapa, já está mais vermelhinho, porque lá já tem mais habitantes. Então, isso mostra que o nosso país tem uma população distribuída de forma irregular. Bons estudos, tentem resolver agora a atividade. Caso sintam necessidade, assistam novamente a videoaula ou me liguem, viu? Mas não deixem de fazer. Tchau!